Fala, palmeirense. Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Se você está vindo pela primeira vez, bem-vindo. Se você está voltando, bem-vindo de volta. Pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar seu like, hypar. E é isso aí. Estamos chegando em 13.200 inscritos. Muito obrigado pelo engajamento de vocês nos últimos dias. Porque tinha uma final aí a ser disputada e o Palmeiras perdeu essa final. Como a gente dizia antes, o campeonato não se decide. Tá longe de se decidir, o Palmeiras segue líder do campeonato, mas houve uma decisão e o Palmeiras perdeu. Há dois caminhos a se pensar aqui, né? Mais uma vez chega o Palmeiras num jogo grande e perde. Mas não faz muito tempo o Palmeiras ganhou do River Plate num jogo grande. Ah, mas o Palmeiras joga... O Palmeiras sempre que entra contra time grande do G6, o time se encolhe, joga mal, papapá. O Palmeiras dominou o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras foi muito superior ao Flamengo nos dois tempos. Chutou 20 vezes a gol contra 8 do Flamengo, enfim. Quando o Flamengo faz o gol aos 10, numa falha que é do Fux, né? Mas não só do Fux, mas também do Fux, deixa o Pedro girar ali nele, a bola entra pelo centro, né? Toda bola que entra pelo meio ali é falha de mais alguém além do zagueiro, né? Mas enfim. Ele faz o giro no Fux, o Pedro, e aí o Arrascaeta sai na frente do Carlos Miguel, gol. Aí o Palmeiras ele continua melhor. O Palmeiras continua melhor e empata com o Vitor Roque aos 24, uma bola do Kelvin perfeita, né? Cabeçado, mas aí o Flamengo acha um segundo gol. Em que pese a falta no início da jogada contra o Vitor Roque, em que pese a falta no próprio Fux na jogada, são faltas não marcáveis, coisa de jogo, empurra, pra lá pra cá. O Vitor Roque foi mais assintoso, né? Foi uma gravata, mas assim, o Fux foi inocente ali, foi mané, né? Se jogou no chão, lance de ataque do Flamengo, o cara quer cavar uma falta, não é hora. Eu acho que faltou um pouco de concentração pro Fux, faltou um pouco de malandragem ali pro jogador que é qualquer coisa menos inexperiente, né? E aí o Flamengo faz 2-0, e no terceiro aí falha total e exclusiva e absoluta do Aníbal Moreno, que perde o passe ali na frente pro Pedro, inclusive, e aí já era. E o Flamengo ganhou, assim, teve erro de arbitragem? Teve um pênalti não dado no Gomes, teve uma solada no Maurício, e o Maurício leva amarelo, a falta é dada, mas o Maurício leva amarelo, né, no primeiro tempo. Então, assim, o Palmeiras teve postura, o Palmeiras jogou, o Palmeiras fez seu jogo. O Palmeiras perdeu em erros individuais, alguns do árbitro, alguns do seu próprio time, que são questões corrigíveis. Mas honestamente, obviamente, como o palmeirense sai desse jogo cabeça quente, cabeça cheia, pô, de novo vai lá, não ganha do Flamengo, 10 anos sem ganhar dos caras no Maracanã, beleza, horrível, péssimo. Mas vamos avaliar futebol, porque, cara, ficar falando de arbitragem, ficar falando de... Assim como eu defendi no clássico contra o São Paulo, cara, que se falou muito de arbitragem depois do jogo, e eu achei um exagero, não vou fazer igual eu critiquei não, cara, eu vou falar de futebol. E futebol, aí falando de futebol, o palmeirense tem mais motivo pra sair desse jogo feliz do que triste, do que puto da vida. Porque o Palmeiras jogou bola. Funcionou o Palmeiras jogar com os laterais chegando, funcionou o Maurício jogar ali em linha com o Felipe Anderson, funcionou o Felipe Anderson, funcionou a dupla, Andréas jogou bem, abaixo do tom, Aníbal e Bruno Fux realmente foram decisivos ali para a derrota, mas assim, acontece, o jogador jogar mal. É engraçado, né? O palmeirense pede muito o Fux, porque o Fux é um cara que ofensivamente ajuda muito, é um cara de raça, um cara que tem bom passe, boa visão, mas ao mesmo tempo, quando o Fux joga titular, parece que a gente o Palmeiras fica com saudade do Murilo, né? De fato, hoje o Fux ele errou determinantemente para o resultado, né? Foram duas falhas, eu considero duas falhas, né? O giro do Pedro foi uma falha que ele foi dar o bote, ele errou o bote, errou o tempo, né? Ficou complicado para ele, né? O Aníbal também errou sozinho, né? E o Fux, para mim, ele erra no lance do empurrão, por mais que tenha sido falta ali, falta no Vitor Roque, cara, não é hora, irmão. Sabe, não é hora, irmão. Você tomou um empurrão, tá bom, levanta. O juiz não vai parar o ataque do Flamengo pra te dar uma falta de empurrão que ele nem viu, tá ligado? Joga a bola, cara. Joga a bola. Depois, se tiver que fazer alguma coisa, o VAR vê, mas joga a bola. E esse é um erro que o Palmeiras já cometeu outras vezes. Joga a bola, esquece o VAR, esquece o juiz, cara. Joga a bola, joga a bola. E o Palmeiras jogou bola, né? Assim, não nesses lances especificamente, mas o Palmeiras jogou bem. Eu fiquei satisfeito com a postura do Palmeiras, com a escalação que o Palmeiras entrou em campo. Achei que o Palmeiras se entregou. E eu saí do jogo, por conta do gol do Gustavo Gomes, eu saí do jogo com uma sensação de... uma sensação positiva, né? Porque o futebol do Palmeiras já tinha gostado ao longo do jogo, né? A postura do Palmeiras eu achei que, tirando esses lances aí, que eu achei que o Palmeiras reclamou demais, achei uma boa postura. Achei que o Palmeiras teve
postura no sentido assim de se impor, né? O Palmeiras se impôs contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo jogou de bolas de contra-ataque contra o Palmeiras. Fez gols em bolas enfiadas em transição, né? O clube que é o clube de futebol. E ganhou porque ganhou em casa. Agora, o resultado ruim mesmo, assim, a se lamentar, é o do primeiro semestre. Do primeiro turno. Aquele resultado, sim, é de se lamentar. Perder pro Flamengo no Maracanã, ainda mais 3-2, ainda mais como foi, resultado normal. Não poderia ter perdido em casa pro Flamengo. Ah, mas é também o resultado normal perder pro Flamengo? É, mas em casa, contra o time que tá disputando o título com você, você tem que fazer pelo menos 3 pontos, os 3 pontos. Ou então ninguém faz pontos, os dois fazem 2. Empata os 2 e beleza, certo? Mas é uma pena. O Palmeiras hoje jogava pelo empate, o Palmeiras fez por onde merecer a vitória, fez por onde merecer até o empate. O Palmeiras fez tudo certo, não dá pra criticar muito o Palmeiras, assim. Achei que a postura foi totalmente adequada, vi gente falar. E aí, quando termina o jogo, né, mais uma vez, esse português, Luiz José Boto, que ser humano desprezível, mais uma vez insinuando que o Palmeiras é ajudado. O senhor Felipe Luiz também, postura ridícula de um profissional como o Felipe Luiz, um cara que tem aí cotado para a seleção, mais uma vez falar em que se alguém não pode falar de arbitragem é o Palmeiras, como se houvesse sistematicamente um complô para ajudar o Palmeiras, né? É patético essa postura do Boto, principalmente, e acho que ele, como chefe do Felipe Luiz, deve ter influenciado ele, porque eu não conhecia essa faceta babaca do Felipe Luiz, não. Mas achei babaca, antiético, e aí o Palmeiras fez uma nota retrucando essa postura do Felipe Luiz, dizendo que é antiético ele falar assim de outro clube, né? Já contra o Boto, o Anderson Barros, que assina a nota, sentou o sarrafo, falou que não esperava menos de um cara como esse, que inventou uma mentira no primeiro turno de que dirigentes do Palmeiras tentaram invadir o vestiário dos árbitros, o que é uma baita mentira, que foi pra súmula, inclusive. E assim, o cara mente e fica por isso mesmo, sabe? Esse cara aí, mano, eu falei, ele é nível John Textor de nocividade pro futebol, cara. Ele é além do terraflanismo, ele é terraplanista mesmo, porque ele acredita em coisas absurdas, assim, tipo, e fala abertamente, e não vai acontecer nada, né? É mais um português que é frio e europeu, que nem o Abel fala que ele é, e é um puta de um cara explosivo que não tem tranquilidade para pensar em nada no futebol. Talvez ele seja super tranquilo na casa dele, mas no campo de futebol é qualquer coisa menos tranquilo e europeu e frio, né? E o José Boto é a mesma coisa, é mais um português desbocado que fala o que quer, que fala um monte, né? Por falar em português, João Martins foi expulso ao final do jogo, junto com o Piquerez, foram cobrar o Wilton Pereira Sampaio, e o Gustavo Gomes fez uma acusação bem grave, que ele não quis revelar, tentei com fontes tentar descobrir o que foi, falou que o Wilton Pereira Sampaio tampou o microfone para xingá-lo ao término do jogo, ele não quis dizer o que era, que ele falou, eu tenho código, acho que eles falaram um código de ética, né, de não revelar o que é dito. Mas o Gomes bateu pesado, falou que o juiz mais soberbo que ele conhece, ele acha que é um bom árbitro, mas não entende a postura, e acha que ele tem algo contra o Palmeiras. E foi o que o João Martins falou também, e o João Martins foi expulso. Aí ele vai pegar um ganchinho. Assim, é um cara que ajuda muito o Abel ali, mas não é o Abel, né? Ele tá suspenso, é ruim, o Abel tá suspenso, é pior, e o Abel não tomou amarelo nesse jogo. E assim, houve muitos pontos em que ele poderia ter reclamado. Mas qual que é a mensagem que fica para mim? Para mim, e que eu quero passar para você palmeirense, para você inscrito aqui no canal, que vai me ajudar a chegar em 15 mil até o final do ano, que vai se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu like. Calma, tranquilidade, como diria Paulo Nobre. O Palmeiras jogou bem, o Palmeiras mostrou postura, o Palmeiras não conseguiu resultado, e aí o futebol, ele depende de variáveis, né? Uma coisa que o Abel até falou na última pergunta que eu fiz para ele na coletiva, na vitória sobre a última vitória em casa, Juventude. Perguntei pra ele e falou, vocês sempre esquecem que tem adversário do outro lado, né? E tem um adversário do outro lado. E esse adversário é o Flamengo. E o Flamengo ainda, com erros de arbitragem que ajudaram, aí realmente ficou difícil. Mas eu gostei da postura do Palmeiras de não se fazer de coitadinho, de não falar que foi arbitragem, de não ficar indignado, de, assim, futebol. E é isso que eles têm que pensar, futebol, porque quinta-feira tem LDU e Palmeiras lá em Quito, lá em cima, eu tô apontando pra cima, como se fosse aqui no telhado da minha casa, mas é no mapa do mundo, Quito aqui, ó, desse lado de cá. Palmeiras vai pra lá, jogar contra a LDU, e depois tem Cruzeiro, e depois tem LDU de novo, e assim, Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras segue com 1,5 mão na vaga para, vamos esperar pra falar, 1 mão na vaga da semifinal da Copa Libertadores, colocar uma mão em um dedo, né, e deixar o restante dos dedos para a LDU colocar, né? Vamos colocar assim, né?
Palmeiras com 6 dedos, ela deu com 4 antes do jogo começar. E depois quando começar a eliminatória, depois da quinta-feira a gente vê quem tá com mais mão. Mas até dia 30 o Palmeiras resolve sua vida na Libertadores, pode se classificar para o final, e aí vai ter um mês de preparação, porque a final é dia 30 de novembro, né? Então o Palmeiras vai ter um mês de preparação para essa final, caso passe. E o brasileiro, o Palmeiras continua dependendo só de si para ser campeão, não pode perder ponto bobo, os dois times vão perder ponto ainda, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Se acontecer de numa rodada o Palmeiras perder, o Flamengo ganhar, o Palmeiras não se desesperar, né? Ficar ali junto com o Flamengo sempre, e o Flamengo também, o Palmeiras pode se abrir 6 pontos, isso vai acontecer. Lembrando que o Palmeiras ele tem uma vantagem, que ele tem uma vitória a mais, né? O Palmeiras, se empatar em pontos com o Flamengo, ele é campeão por uma vitória a mais. Então esse trunfo é importante o Palmeiras ter. Se inscreva no canal, 15 mil até o fim do ano. Curta, compartilhe, hype, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.